Corrupção, lavagem de dinheiro, falta de transparência e um resultado vexatório na última Copa do Mundo sujam a história do país que é o maior campeão mundial de futebol. Modernizar o esporte, que é a paixão nacional, foi a saída encontrada por jogadores, clubes, dirigentes e o governo federal para que a crise não aumentasse ainda mais. Em agosto desse ano, a presidente Dilma Rousseff sancionou a Lei 13.155, conhecida como MP do Futebol, que tem como maior objetivo o refinanciamento das dívidas fiscais dos clubes com a União. Para isso, foi criado o Programa de Modernização da Gestão e de Responsabilidade Fiscal do Futebol Brasileiro, o Profut, que irá promover a gestão transparente e democrática e o equilíbrio financeiro das entidades desportivas profissionais do esporte. Bom, é um programa, né, de modernização do futebol. Com ele, acredito que o maior benefício que se tem é a quitação dos débitos tributários dos clubes. Então ajuda o governo porque existe um pagamento dessa dívida de bilhões e ao mesmo tempo dá um fôlego para que os clubes consigam sanar as suas dívidas tributárias e consigam com isso investir em outras coisas de dentro do clube. Os clubes que mais devem para o governo acumulam uma dívida de cerca de 4 bilhões de reais, que poderão ser quitadas em 240 meses, com redução de 70% das multas, de 40% dos juros e de 100% dos encargos legais. As entidades desportivas deverão ainda manter suas contas em dia, investir no máximo 80% da receita bruta com futebol, não antecipar receitas previstas para mandatos futuros e manter o investimento mínimo e permanente em categorias de base e na modalidade feminina. O futebol brasileiro está muito atrasado em termos de modelo de governança. E essa lei, ela dá, por um lado, uma possibilidade de financiamento da dívida, né, da dívida enorme que os clubes fizeram esses anos todos com o Estado brasileiro, desta dívida ser paga, ao mesmo tempo que exige mudanças na maneira como o futebol é gerido. Mudanças que impõem sanções, punições graves, importantes, até queda de divisão, se os clubes não a cumprirem. Agora, é essencial que aqueles clubes que eventualmente não venham a aderir ao Profut sejam punidos pela Receita Federal. E embora não seja tudo aquilo que nós defendêssemos, ela representa um avanço muito significativo para a gestão e para a modernização da governança no futebol, isso sem dúvida nenhuma. Para o presidente do Instituto Brasileiro de Direito Desportivo, Gustavo Delbin, o possível rebaixamento dos grandes clubes devedores, em caso do não pagamento das dívidas, não é temido, mas preocupa os times pequenos. Os times pequenos que às vezes têm campeonatos no primeiro semestre e no segundo semestre acabam ficando sem ter nenhum tipo de entrada de dinheiro, a não ser com venda de jogadores ou negociação de jogadores, melhor dizendo. Então esta é uma questão que pode sim assustar do clube que já não está numa divisão grande, nem do campeonato regional e nem do campeonato nacional, ainda ter alguma possibilidade de se rebaixar, de ser rebaixado desportivamente por conta de um não cumprimento da legislação. Então é prestar bastante atenção nessa situação, é gastar menos para ter que pagar menos imposto, né? O imposto é percentual, então você só vai ter muito imposto se você tiver muita entrada e muito gasto. Para comentar sobre a renegociação das dívidas, procuramos os 4 grandes clubes de São Paulo, porém ninguém se pronunciou. Já a Federação Paulista de Futebol disse que só vai se pronunciar quando a lei for regulamentada. Mais importante do que ganhar a Copa do Mundo é a saúde dos clubes, é a presença de 40 mil pessoas em média no campeonato nacional. É mais importante do que a seleção do país ser vitoriosa. É o Flamengo estar bem, é o Corinthians estar bem, o Grêmio, o Atlético, o Inter, o São Paulo, o Palmeiras, o Santos, enfim. Os clubes que congregam mais de 90% da torcida brasileira estar financeiramente bem e poder oferecer bons espetáculos. Mas eu te diria que, em tese, sem dúvida, as condições estão dadas para que o futebol brasileiro passe a viver uma nova realidade.